Meus irmãos, muito bom dia, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva na sua paz. Dando continuidade aos nossos vídeos, nós vamos falar hoje sobre o codificador. Porque a doutrina espírita não existiria sem o codificador. Apesar de que os espíritos disseram muito a ele, a Kardec, que se ele não aceitasse, outro aceitaria, mas foi ele que aceitou. E foi ele que fez. Então a doutrina espírita poderia até existir, poderia ter uma outra situação, mas não seria a mesma situação que nós vivemos hoje, como tendo sido ele o codificador. Algumas pessoas dizem que Kardec era uma pessoa que era... Eu já ouvi isso de uma pessoa, que ele era um ponta de aterro e que se notabilizou pela doutrina espírita. A pessoa, ela consegue duas coisas ao mesmo tempo. Dizer que não entende nada de doutrina espírita, que não entende nada de Allan Kardec, e que simplesmente fala o que lhe convém em um determinado momento, é partidária. Allan Kardec nasceu em 1804, na cidade de Lyon, na França. E o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Seu pai era magistrado e sua mãe era professora. Ele então optou por ser professor também. Estudou em Verdun, na Suíça, com o emérito Johann Heinrich Pestalozzi, que foi um homem que revolucionou a educação. O mundo deve muito a Pestalozzi hoje, pelos seus tratados. E Hippolyte estudou com esse homem e tão bem se saía que ele substituiu o mestre em muitas ocasiões. Muitas ocasiões. Quando retornou dos estudos para a França, ele começou sua atividade de professor, e é interessante porque existem livros editados com o seu nome. Existe o livro de gramática clássica francesa, um projeto para melhoramento da instrução pública. Existe um guia prático para ensino de filosofia, fisiologia, astronomia, aritmética e gramática. Alguns outros existem também que nós não vamos ficar aqui falando, porque não é nossa intenção fazer uma biografia, mas simplesmente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, o professor Hippolyte Léon, ele já era notável. Quando começaram os rumores na França de que as mesas começavam a dançar. E um senhor chamado Sr. Fortier, um dia chega para ele e diz: Hippolyte, você tem que ver, as mesas estão dançando. E ele, com uma característica muito sua, diz para o Sr. Fortier assim: se você me provar que mesa tem cérebro e nervo, eu vou vê-las dançarem. Por enquanto, não. E essa resposta, esse humor mordaz dele, é característico. Porque várias vezes na própria codificação a gente vai ver comentários dele deixando assim uma crítica mordaz. A sua própria resposta a Jean-Baptiste Rostand, aquele que editou os 4 evangelhos, querendo diminuir a doutrina que Kardec estava codificando à época, a sua própria resposta a ele é uma crítica mordaz. É aquela capacidade que você tem, que a pessoa tem de falar, ir contra, debochar da pessoa e a pessoa quase que não perceber. Era isso que Kardec fazia. E é interessante, Hippolyte Léon. E Kardec também, porque depois ele mudou o nome. Nós vamos explicar isso. Mas é interessante porque algo muito similar aconteceu na época de Jesus. Vejam bem, não estamos tratando paralelo nenhum de pessoa para pessoa. Só estamos dizendo que os espíritos superiores, eles também são mordazes às vezes. Eles têm um senso crítico muito grande.
E foi uma pergunta mais ou menos assim que fizeram, que Natanael fez. Quando André chegou para ele e disse: Natanael, nós encontramos o Messias. E Natanael olhou e falou assim: nós encontramos o Messias. Tá, e de onde ele é? Ah, ele vem de Nazaré. E Natanael pergunta assim: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi mais ou menos isso. Mas as coisas continuaram acontecendo. E um dia, uma pessoa mais bem capacitada que o Sr. Fortier chamou o Hipólito Leon e falou com ele, falou: vamos numa reunião, nossa, para você ver e tal. Ele é muito a contragosto, foi. Chegou lá, viu a reunião todinha. Viu os efeitos, viu as situações e falou assim: peraí, se a mesa não tem cérebro, não tem nervo, alguma coisa está mexendo essa mesa. Eu tenho que pesquisar. A partir dali, ele começa a pesquisar o fenômeno. Pura e simplesmente o fenômeno magnético, o fenômeno material. Num belo dia, numa bela situação, ele, depois de muito tempo, ele se depara, então, com uma doutrina. Ele vê que ali tinha algo muito superior a simplesmente uma mesa que dançava, uma mesa que levitava, uma mesa que andava. Ele começou a perceber que a mesa podia responder perguntas. Então criou-se todo um alfabeto. Tipo assim, a mesa tinha que bater. E a mesa dava as batidas referente ao número da letra do alfabeto. Se a letra fosse A, era uma batida. B, 2 batidas. C, 3 batidas. Z, 23, 24 batidas. E ali ele foi vendo as respostas. Haviam respostas. Faziam-se perguntas simples. E a mesa respondia. Até que se perguntou: quem você é? E a mesa respondeu: um espírito. E Kardec falou: peraí. A Hipólito Leon diz ainda. Falou: peraí. Vamos estudar isso melhor. E foram começando a desenvolver métodos. Uma cesta acoplada à mesa. O médium colocava a mão na mesa e a cesta já escrevia. Daí passou para a mão do médium, na evolução da ciência espírita. E ele olhou aquilo tudo. Começou a entrar em contato com outros lugares que faziam as mesmas experiências. E, meus irmãos, naquela época, não tinha WhatsApp, Facebook, não tinha telefone, era carta. O que ele fez? Ele escrevia uma pergunta e mandava para vários lugares do mundo, onde tinham que ele chamava de centros, que faziam essas pesquisas. Mandava essas cartas. Eles faziam a pergunta para as mesas, para os espíritos, e eles começavam a receber as respostas. E ele começou a compilar aquilo. Ali ele viu a grandiosidade do que ele tinha na mão. Ali ele começou a compilar a doutrina espírita. As respostas, ele fazia uma pergunta e pegava todas as respostas. E, obviamente, aquela que fosse a mais respondida seria a resposta mais correta. Tanto é que ele coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que a doutrina espírita é quase infalível por causa do controle universal dos espíritos. Podem existir grupos que tenham pensamentos diferentes, mas quando a maioria fala a mesma coisa, porque aquela coisa, a tendência daquilo é ser verdade. Infelizmente hoje nós vemos que o movimento espírita está perdendo essa característica. Existem médiuns, pseudo-médiuns, existem grupos que formam pareceres particulares,
ideias absurdas. E como hoje, infelizmente, como nós dissemos no vídeo anterior, nós estamos na fase da pós-verdade. E nós vemos hoje um movimento espírita muito mais interessado em agradar, em estar bem na fita, do que propriamente esclarecer. Nós vemos essas esquisitices serem passadas, esquecendo-se que o controle universal da doutrina não está sendo colocado em prática. Mas então ele vê isso e vai compilando isso tudo e resolve então lançar um livro, o Livro dos Espíritos. Mas ele já tinha um nome famoso, ele não queria que isso atrapalhasse, que as pessoas comprassem o Livro dos Espíritos, porque era do professor Hipólito Leon Denis Rivail. Aí o que ele faz? Ele adota um pseudônimo. Porque um amigo espiritual seu, numa reunião, já tinha dito que ele fora, numa encarnação anterior, um sacerdote druida chamado Allan Kardec. Então, ele assume o pseudônimo de Allan Kardec. É como se a vida dele fosse dividida ali. O professor Hipólito Leon ficou, a partir dali Allan Kardec começava. E em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o compêndio da doutrina. O Livro dos Espíritos, ele contém a doutrina como que reduzida. E aí nós vamos entender uma coisa muito séria. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira é das causas primárias. A segunda é do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. A terceira parte é das leis morais e a quarta parte é das esperanças e consolações. Com o passar do tempo, Allan Kardec foi desenvolvendo cada uma dessas partes. Em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 65, o Céu e o Inferno. E em 68, a Gênese. Aí nós vamos ver o seguinte. A Gênese, ela comenta a primeira parte, que é das causas primárias. O Livro dos Médiuns, ele comenta, ele aumenta, ele discorre sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. O Céu e o Inferno vai comentar, desenvolver a quarta parte, que é das esperanças e consolações. E o Evangelho, a terceira parte, que é das leis morais. Então a doutrina, como o próprio Kardec diz, é um todo harmônico. Ela vai se complementando, vai se completando. Existe também o livro que é o Espiritismo, escrito por Kardec. A Revista Espírita, que teve sua edição desde 1858 a 1869, quando Kardec desencarna. Tem também as obras póstumas, que esse não foi escrito por Kardec, óbvio, porque Kardec já tinha desencarnado. Mas são compêndios, desculpe, me perdoe, mas são compêndios de coisas que ele havia escrito, e ali tem muita coisa boa para a gente ler. E a doutrina espírita, então, vem ao mundo. Consolador prometido, nos trazendo todas esse compêndio de conhecimentos. Mas eu queria alertar para um fato. Aproveitando a deixa que nós estamos conceituando, nós vemos muitas pessoas dizerem assim: eu sou espírita umbandista, eu sou espírita candomblessista, eu sou espírita kardecista. Primeira frase do Livro dos Espíritos. Kardec coloca aqui: para se designarem coisas novas, é necessário que se criem termos novos.
E naquele momento ele cria o termo espiritismo, espírita. Então, meus irmãos, espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. Não existe espiritismo umbandista, não existe espiritismo candomblessista, e espiritismo kardecista é pleonasmo. Não estamos aqui dizendo que esses segmentos deixam de ter valor, não é isso. Nós estamos simplesmente dizendo que não são espiritismo. Que utilizam-se de uma prática comum ao meio à doutrina espírita, que é a mediunidade. E mediunidade não é nenhum ponto básico da doutrina. A mediunidade existe em qualquer lugar. Tem evangélico aí falando o Espírito Santo. Aí. Tem católico recebendo o Espírito Santo. Isso é mediunidade. A mediunidade, ela não é própria da doutrina. Não, a doutrina simplesmente estudou, catalogou e apresentou. A mediunidade já existia e existe. Então, meus irmãos, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail em 1804, desencarna Allan Kardec em 1869. A doutrina espírita é um compêndio de esclarecimentos, é um todo harmônico que vai nos levar a entender a vida, a entender as situações e a mudarmos o nosso pensamento e a nossa vivência. Que tal a gente ver no próximo vídeo quais são os princípios básicos da doutrina? Porque ela tem. Alguns dizem que são 10, 15, 20, 50, mas tem. São 5 só. Aí fica até uma provocação. Quais são os princípios básicos da doutrina? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva na sua paz, hoje e sempre.